Então, abra comigo na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou concluir a palavra de terça passada. Nós estávamos falando sobre o líder e a sua armadura. Todo guerreiro tem uma armadura. Você não pode ir para a batalha sem estar armado. E então lemos em Efésios. Acompanha comigo na Nova Versão Internacional esse texto que está aí na tela. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se, e agora Paulo começa a descrever os itens da armadura. Assim, mantenham-se firmes. Primeiro item, cingindo-se com o cinto da verdade. Segundo item, vestindo a couraça da justiça. Terceiro, e tendo calçados os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O quarto, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O quinto, usem o capacete da salvação. E o sexto, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E envolva tudo isso com esse último aqui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E Paulo termina dizendo: orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazê-lo. Senhor, em nome de Jesus, oro, Senhor, por mim e pelos meus irmãos. Peço que a tua graça esteja nesse lugar, Senhor, trazendo revelação e entendimento da tua palavra. Abra os olhos do nosso coração. Senhor, eu peço que toda indiferença, incredulidade, inquietação, sonolência, Senhor, possa agora, em nome de Jesus, ser amarrado nesse lugar. Assumimos a autoridade, levamos cativos todos os pensamentos à obediência de Cristo, em nome de Jesus, amém. Então, terça passada, eu comecei falando sobre o guerreiro e a sua armadura, o líder e a sua armadura. No domingo, então, a pastora Cristiane começou falando sobre a guerra espiritual, que todo cristão está envolvido. E hoje, então, eu termino falando sobre os itens da armadura. Nós vamos analisar item por item, tá? Eu não vou repetir aqui o que nós falamos. Então, eu quero pedir que o pessoal aí da mídia vá para o slide número 24. Nós temos, então, ele vai colocar o desenho da armadura de Deus, o guerreiro e a sua armadura. Nós temos o capacete, vamos de cima para baixo, né? Temos o capacete da salvação em uma mão, a espada do Espírito na outra, o escudo da fé no peito, a couraça da justiça na região aqui da cintura e dos lombos. Nós temos o cinto da verdade embaixo, cortou, mas são os pés calçados com o evangelho da paz e orando em todo tempo. Então, o primeiro item da armadura é o cinturão da verdade. Esse cinto aí é uma representação do cinto que o soldado romano ele usava. Lembrando que Paulo estava preso, e junto de Paulo, preso era uma prisão domiciliar, e junto de Paulo tinha um soldado romano, vestido, talvez não com a armadura completa, mas o soldado romano estava com também o seu equipamento. Então Paulo estava visualizando um soldado romano, comparando esse soldado ao soldado de Cristo. Então nós temos aqui o cinto da verdade,
que era amarrado à cintura e onde a espada ela era embaiada, né, onde ela era colocada. E também temos aqui uma faca, uma adaga um pouco menor que também era colocada. Então essas duas armas, elas eram fixadas no cinturão da verdade. A ideia que Paulo, irmãos, nos traz, deixa aberto lá, não é? Em Efésios 6, 14. A ideia que Paulo nos dá é que cingir-se da verdade é uma decisão. Eu decido me cingir, colocar o cinto da verdade e apertá-lo. Não é uma coisa que Deus vai fazer por nós. Alguns crentes estão pedindo para que Deus faça algumas coisas que são eles mesmos que têm que fazer. Então, deixa eu te dizer, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. E esse verbo que ele usa é a própria pessoa se cingindo com a verdade. E aqui nós temos então Paulo descrevendo as peças. Então a ordem que Paulo traz no texto é a ordem que o soldado romano vestia. Então, em primeiro lugar, o soldado romano colocava o cinturão, ou cinto. Essa era a primeira peça que ele então colocava. Pode passar para o próximo. Agora, diz assim: o soldado romano usava um cinto de couro para segurar a bainha da espada e proteger seu abdômen. Para o judeu, cingir os lombos significava, e aí eu coloquei o que é para um judeu cingir os lombos, porque a linguagem de Paulo, como judeu, era ele pensando no judeu que tinha um vestido, e para ele correr, para ele entrar numa guerra, para ele entrar numa batalha, para ele desempenhar uma tarefa, não tinha como fazer com um vestido longo. Não tinha como ele fazer com um vestido, né, normal. Né? A gente aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos muitas motocicletas. As mulheres sabem que para você subir numa motocicleta, numa moto, de saia ou de vestido, é complicado ou não? Porque isso impede os seus movimentos. Então, cingir, olha o que é. Ele subia, ele fazia então, como que um tufo do tecido, coloca o próximo agora, passava por baixo das pernas, e então ele amarrava. Isso é cingir-se. E agora ele estava pronto para correr, ele estava pronto para se movimentar, pronto para a guerra, pronto para a batalha, pronto para o serviço. Então, quando Paulo pensa em cingindo-se com a verdade, cingindo-se com o cinto da verdade, ele está pensando nas duas coisas. Ele está pensando no soldado romano, que tinha o seu cinturão, que segurava a espada e protegia o seu abdômen, mas Paulo, como bom judeu, estava pensando nisso aqui. Isso significa, queridos, prontidão para o serviço, prontidão para a ação. Nós não podemos estar embaraçados, nós não podemos estar impedidos de cumprir a nossa missão. E muitos crentes não estão cingidos, muitos crentes estão relaxados, muitos crentes estão à toa. E então, na hora da guerra, o que acontece? Ele não consegue. Agora, é interessante que Paulo fala aqui que é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Vamos abrir em Isaías 11. Abra lá comigo, volta. Paulo era um bom leitor do Antigo Testamento. Era a única Bíblia que ele tinha, era a Bíblia hebraica. Então Paulo, ele tinha o Antigo Testamento que nós temos. E com certeza Paulo tirou do Antigo Testamento toda essa simbologia. E em Isaías 11, versículo 5, diz: a justiça
será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Está falando de Jesus. Esse texto é um texto messiânico, que fala do rebento de Jessé, do tronco de Jessé, que sairia um rebento, e diz que sobre ele repousaria os 7 Espíritos de Deus. Não é que o Espírito Santo é 7 Espíritos, mas são 7 qualidades do Espírito. Sobre Jesus tinha essas 7 qualidades. E então no verso 5 diz que a justiça seria o cinto dos seus lombos, e que a fidelidade seria o cinto dos seus rins. Então Paulo, queridos, não está falando da verdade. O cinto da verdade não é o cinto do Evangelho apenas, da palavra de Deus. Sim, nós cremos que essa palavra é a verdade. Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas quando Paulo está falando de verdade, quando Paulo está falando de cinto da verdade, ele está falando da verdade no íntimo do nosso coração. Preste atenção, irmãos. Você não pode ir para a guerra sem a verdade prevalecer na tua vida. Você não pode ir para a guerra sem a verdade no íntimo. Olha o que diz o Salmo 51, o versículo 6. O salmo da confissão de Davi. Quando Davi pecou, Davi foi corrigido por Natã, que não é esse Natã que nós temos aqui. Você sabia que na Bíblia tem um profeta que veio de avião? Natã. Ele veio Natã. Só que agora é Latã, né? Coisa sem graça, né? Muita gente. Tudo bem. Quando Davi foi confrontado, ele escreve o Salmo 51. E ele diz no seu versículo 6: Senhor, tu te comprases na verdade aonde? A verdade aonde, gente? Então o que é cingir-se da verdade? É você ter a verdade no mais profundo do seu coração. É você viver uma vida completamente na luz da palavra. Você não tem nada que esconder. Aquilo que você é aqui, você é em casa, você é no trabalho. Aquilo que você é em público, você é no secreto. Você se compraz. Olha o que Davi está dizendo. Você se alegra com a verdade no mais profundo do seu ser. Querido, se você olhasse para o teu coração, se você fosse lá, no mais íntimo do teu coração, você encontraria verdade? Você encontraria transparência 100%? Você encontraria luz no mais profundo do teu coração? Não há nada em você que o diabo possa te acusar? Sonda teu coração agora, por alguns instantes. A verdade nos dá liberdade. Eu mostrei aqui a figura do homem se cingindo. Ele tem liberdade. Ele é livre. Ninguém pode acusá-lo de nada. Um homem de Deus e uma mulher de Deus que quer prevalecer na batalha, não pode ter áreas escondidas. Não pode ter coisas ocultas. Não pode ter subterfúgios. Você tem que andar na verdade e 100% na verdade. Porque aquele que encobre pecados jamais prosperará. Aquele que esconde a verdade, aquele que distorce, diz a meia verdade, essa pessoa não prospera. E se ela for para a guerra, ela vai ser atingida. Porque o primeiro item da armadura já está, como é que eu posso dizer? Faltando. Já está inutilizado. Então nós como líderes, você como líder de célula, leva a sério isso. Estamos numa batalha espiritual. Estamos numa guerra, e você não pode fazer uma guerra com base na mentira.
É triste, irmãos, quando a gente sabe de pessoas que escondem a verdade, têm a oportunidade de dizer a verdade, no discipulado, num aconselhamento, num momento de oração, e elas continuam escondendo, não vão prosperar, e se entrarem na guerra serão atingidos. E o diabo vai ter o quê? Argumentos contra você. Põe a tua vida na luz. Ponhamos, né? Inclusive eu também. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero ser um homem que me alegro com a verdade no íntimo. Eu quero ser um homem completamente transparente. O que eu sou aqui, eu quero ser no secreto. Quando ninguém está me vendo, eu quero ser a mesma pessoa. Porque tu amas a verdade no íntimo. Amém? Tem pessoas que só são fiéis, só são obedientes quando estão sendo observadas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu lembro de uma cena muito engraçada. Eu era ainda pastor lá na comunidade Querigma. E um dia eu ia chegando, lá tem um portão e tem uma entrada assim, bem comprida, até lá embaixo. E eu cheguei no portão lá em cima, e estava um grupo lá embaixo, eu não sei o que estavam fazendo, mas eu vi quando alguém gritou: o pastor chegou. Irmãos, foi um rebuliço tão grande lá embaixo. Foi um corre-corre. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo, né? Oi, pastor, tudo bom? Eu te pergunto, isso é viver na verdade? Não, porque na minha ausência, eles não estavam fazendo aquilo que fariam na minha presença. Queridos, nós temos que ser obedientes na presença e na ausência. Ainda mais na ausência. Nós temos que ser um povo que obedece quando ninguém está vendo, muito mais do que quando estão vendo, porque Deus ama a verdade no íntimo. Amém? Grifa o Salmo 51 para você orar todo dia: Senhor, eu quero a verdade no íntimo do meu ser. Segundo item da armadura, pela ordem, né? Paulo falou pela ordem que era vestida. Então o segundo item agora é a couraça da justiça. A couraça protegia tórax e abdômen, ou seja, protegia órgãos vitais. Coração é vital. Se foi atingido no coração, tchau, morreu. Pulmão, só se for nos dois, aí você morre também. Mas você pode ser atingido em um pulmão e sobreviver com outro, tá? Mas se for nos dois, morre também. Existe uma veia, que é a veia aorta, não é a veia horta. Horta é onde planta coentro, cenoura, tá? Alface. A veia aorta. A aorta, ela pega no meio do nosso tórax e desce até o abdômen. Um golpe nessa veia, fatal. Porque é uma artéria, aliás, né? Artéria, olha aí. Né? Artéria aorta. Então, pegou nela, acabou. É vital. Fígado, você não vive sem o fígado. Pegou no fígado, tchau. Rins, se pegar nenhum, você pode sobreviver com outro, né? Se pegar nos dois, você ainda pode fazer hemodiálise. Sim ou não? Então você vê que algumas coisas são vitais, outras são importantes, mas não são vitais. Estômago, você sabia que a gente vive sem estômago? Pessoas podem tirar o estômago e continuar vivendo. O estômago, ele pode ser retirado sem o prejuízo. Claro que não vai ser uma vida normal. O que é que a couraça da justiça protege? Protegem os órgãos vitais. Abre lá comigo em Provérbios 4, 23. Bem conhecido esse texto. Sobretudo, acima de tudo, acima de qualquer coisa, o que se deve guardar, guarda o teu coração.
Meu querido, você precisa da couraça da justiça, protegendo seu coração. Como líderes, nós somos constantemente atacados no coração. Uma ingratidão atinge nosso coração, não é? Uma traição atinge nosso coração. Um abandono atinge nosso coração. E muitas vezes nós estamos desprotegidos. A couraça não está protegendo o nosso coração. Nós precisamos, queridos, ter um coração blindado. Você precisa de uma couraça que te blinda. Sabe, eu quero chegar num ponto de dizer: nada do que me fizerem contra mim, nada do que disserem contra mim vai me atingir. Eu quero chegar nesse nível. Quem quer junto comigo? Já pensou que coisa, que cura, que nível de blindagem? Podem dizer o que for, podem fazer o que for, podem criticar, podem dizer mentira, podem trair, podem abandonar. Nada disso vai adoecer meu coração. Você quer pedir isso ao Senhor? Põe a mão no teu coração e peça. Peça com as suas próprias palavras. Fale com Ele, diga: Senhor, blinde meu coração. Deus, eu quero um coração, Senhor, como o de Jesus, blindado. Nada atingia o Senhor, nada afetava o Senhor, nada diminuía o amor do Senhor, nada fazia o Senhor entristecer, se revoltar, se rebelar. Nada fazia o Senhor diminuir a sua bondade e a sua misericórdia pelas pessoas. Então, em Isaías 59, 17, vamos lá, abra comigo. Isaías 59, 17, diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça. Vestiu-se de justiça como uma couraça. Mais adiante agora, 2 Coríntios 6, 7. Você vai ter que ser rápido aí, tá? 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça. Olha como Paulo diz aqui: armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, quando Paulo disse couraça da justiça, Paulo não estava pensando da justiça imputada por Cristo lá na cruz a nós. Essa é uma linguagem bem teológica. A justiça de Deus foi imputada. O que é isso? Foi depositada em nossa conta. Cristo se fez pecador, se fez injusto. Ele levou a injustiça para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora, quando Deus olha para mim e para você, nós estamos agora justificados pela fé. Então, inclusive essa é um dos alicerces da reforma protestante, né? A justificação pela fé. Mas Paulo não estava pensando, irmãos, nessa justificação pela fé. Não era na justiça imputada por Cristo a nós, conforme está lá em Romanos. Vê comigo, Romanos 3, 21. Paulo falando da justiça depositada em nossa conta. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E mais adiante diz que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça na conta de Abraão. Não é esse tipo de justiça, tá? Quando é couraça da justiça, Paulo, ele está falando do quanto nós somos retos em nossos atos, palavras, princípios e pensamentos. Paulo está falando de retidão de caráter. Uma coisa é a justiça de Cristo, que foi imputada a mim e a você. Então, diante de Deus eu não sou mais pecador. Diante de Deus eu sou justo. Você é justo pelo mérito de Jesus na cruz. Mas Paulo, irmãos, aqui quando ele fala de couraça da justiça, ele está falando de uma retidão. Eu não sei se você lembra no Sermão do Monte, quando a pastora Cristiane pregou aqui, ela falou sobre retidão. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça é uma pessoa que quer andar em retidão na presença de Deus. É alguém que rege sua vida pelos princípios.
de Deus. Então, pergunte-se agora a você mesmo: a justiça, a retidão faz parte do teu dia a dia, das tuas decisões? Você é uma pessoa que não aceita injustiça de nenhuma forma? Quando você vê uma pessoa, por exemplo, oprimida, isso é uma injustiça. Por exemplo, trabalho escravo é uma injustiça. O que sentimos diante dessas injustiças sociais? O que sentimos, irmãos, diante das injustiças pessoais? Você trata todos com o mesmo peso e a mesma medida? Você não faz acepção de pessoas? Se chegar alguém rico, você trata da mesma forma que você trataria uma pessoa pobre? Isso é justiça. Qual é a nossa tendência? Nós tratamos melhor uns do que outros. Se alguém é cheiroso, bem vestido, aleluia, foi Deus que mandou para essa célula essa bênção. Eu estava orando por isso, Senhor. Se chegar alguém mais simples, mal cheiroso, você diz: Senhor, para que essa pedra de tropeço? Quantas vezes, irmãos, nós fazemos acepção de pessoas? Nós escolhemos pessoas ou pela sua classe social, ou pela sua cultura. Escolhemos pessoas muitas vezes pela roupa que veste. Nós escolhemos pessoas até pelo cheiro. E Deus está falando aqui: couraça da justiça, sem acepção de pessoas, tratando todos igualmente. Eu te pergunto, no teu trabalho, nos teus negócios, você é justo? Você paga o que é justo? Você compra pelo preço justo, ou você gosta de se aproveitar? Quantas vezes nós não somos justos nos nossos negócios? Não somos justos nos relacionamentos, nas coisas do dia a dia, viu? Pequenas coisas do dia a dia. Muitas vezes fazemos vista grossa nas injustiças, quando não me diz respeito. Mas lá em Provérbios capítulo 30, o Senhor diz: abre a tua boca em favor do pobre, do necessitado, do desvalido, do injustiçado. Abra a sua boca. Nós não podemos nos calar, irmãos. A couraça da justiça, aqui diz o seguinte: justiça implica em retidão de caráter. Uma pessoa leal quanto aos princípios e aos atos para com a santa lei de Deus. Existem princípios nessa palavra que eu não posso mudar. A minha vida tem que ser regida pelos princípios desta palavra. E aqui diz: negligenciar, olha só, quanto ao que sabemos ser uma ação justa, é como deixar um buraco aberto em nossa armadura. Quando eu me deixo levar por uma ação injusta, eu acabei de abrir um buraco na minha armadura, e o inimigo pode me atingir. Então, outra oração que eu faço, além da primeira que eu disse a vocês, de ter um coração realmente transparente, que anda na verdade 100%, mas outra oração que eu faço é: Senhor, ajude-me a ser justo em todas as minhas palavras, ações e pensamentos. Eu quero tratar todas as pessoas com igualdade. Eu não quero fazer acepção de pessoas. Podem até nos acusar, mas que seja mentira. Tem muita acusação que é mentirosa. Então, que seja mentira. Mas eu quero ser justo em todos os meus caminhos. Eu quero andar em retidão na sua presença. Amém? Quem quer esse coração reto e justo diante do Senhor? Isso agrada a Deus, irmãos. Isso é uma couraça que nos protege. Como é que meu coração é protegido? Através da justiça. Quando eu ando em retidão diante de Deus e diante também dos homens. Viu?
Tem pessoas que assim, não, o que importa é diante de Deus. Não, o que importa é diante de Deus em primeiro lugar, mas o que importa também é diante dos homens. Como eu sou conhecido pelas pessoas. Terceiro item, pela ordem que a armadura é vestida. Paulo diz agora, calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos agora duas sandálias. Uma sandália é a dos oficiais, aquela de lá. A de cá é a sandália dos soldados. O que elas têm em comum? Embaixo delas tem cravos, como uma chuteira de um jogador de futebol. Para que aqueles cravos? Para que aquelas pontas que tem? Como é o nome daquilo? Cravo mesmo? Para que os cravos na chuteira? Para não derrapar. Isso te dá o quê? Firmeza. Isso te dá estabilidade. Então, veja ali, ó. Haviam cravos por baixo do solado das sandálias do soldado. O que é que isso nos diz? Duas coisas. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Na versão NVI, talvez você tenha aí a NVI, na NVI diz prontidão. Quem tem aí prontidão? Ok. Então tem uma versão que fala de prontidão. Então temos duas ideias, mas a segunda ideia é a mais próxima do que Paulo estava querendo dizer. Mas vamos levar em conta as duas. Primeira ideia é a de prontidão. O cristão tem que estar pronto, prontidão fala de estar pronto, para não só se defender. Nós precisamos estar prontos para atacar com o Evangelho. Olha, atacar com o Evangelho. Não é atacar com conceitos humanistas. Não é atacar com o conceito da psicologia, da filosofia. Não. Tudo isso pode ser bom, tudo isso pode ter o seu lugar, mas lembrando-se que a nossa missão é espiritual, então eu preciso atacar com o quê? Com os princípios do Evangelho. Vocês estão vendo a batalha que está sendo travada em toda a nação? Quem está apercebido disso? E os outros estão aonde? Estão vivendo em que planeta? Pergunta para o teu irmão, você é da Terra ou é de Marte, irmão? Queridos, nós estamos numa batalha espiritual. Os cristãos precisam se posicionar hoje. Eu te desafio a você usar hoje o poder que você tem através das redes sociais e fazer algo relevante, do que ficar mandando figurinha de bom dia e boa noite e florzinha, ou mandando indireta. Nós podemos hoje bombardear com princípios da palavra de Deus. Pega o tema ideologia de gênero e vai lá com coragem, calça os teus pés com o Evangelho da Paz e ataca com o Evangelho. Não tenha medo. Ah, mas vão me criticar. Já está preparado, já fique preparado. Já esteja pronto, nem para rebater. Você vai declarar a verdade da palavra. Precisamos fazer isso. Nós estamos hoje com um movimento de abaixo-assinado. Os cristãos estão com um abaixo-assinado para ser enviado para o ministro da Educação, pedindo que na base curricular nacional, os parâmetros curriculares nacionais, seja retirado toda menção de ideologia de gênero do que está lá sendo proposto pelo MEC. O MEC está desobedecendo o que foi dito, já foi dito não no Congresso Nacional. No Senado e na Câmara de Deputados a ideologia de gênero não passou. O que foi que aconteceu? Pessoas de dentro do Ministério da Educação inseriram na base curricular nacional ideias de ideologia de gênero. Professor de artes, por exemplo, na base curricular nacional, diz que o professor de artes precisa promover a diversidade sexual
e incentivar as crianças a terem experiências, como é que eu posso dizer, de ambos os lados. Meninos experimentando, né, o que é ser uma menina, menino experimentando o que é ser menino, para eles poderem decidir o que é que eles querem ser. Entra nesse abaixo-assinado, querido. Assina. São necessárias 500 mil assinaturas para ser enviado para o ministro da Educação, para que ele saiba que existe um povo nessa nação que não vai se calar, que não vai se render. Faça um boicote à rede de esgoto de televisão. Eu estava assistindo, só assistia Jornal Nacional e Fantástico. Não assisti mais. Fiquei realmente revoltado com a afronta que foi feita à igreja evangélica nessa nação pelo Fantástico, domingo retrasado. Para mim, a gota d'água foi quando um traficante, falando em nome de Jesus, um traficante com uma metralhadora na mão, falando em nome de Jesus, mandando uma mãe de santo quebrar as imagens lá do terreiro. E dizendo o quê? Que os traficantes são evangélicos, que os evangélicos são traficantes. Isso é uma vergonha, irmãos. Uma marca de sabão aí promoveu a ideologia de gênero. Não compro mais. E assim vai ser. Ou seja, está na hora de nós mostrarmos voz nessa nação. Aí a revista coloca lá: evangélicos são do tipo moreno, discriminação racial. Chamar os evangélicos, né, povo brasileiro do tipo moreno e que incomoda. Então, já que a gente incomoda, um elefante incomoda muita gente. 60 milhões de crentes nessa nação vai incomodar. Faça. Pega o teu Instagram e estragane, como diz meu discípulo aqui. Estragane, pega ele, coloca lá, bombardeia Facebook, Instagram, manda no WhatsApp. Ah, meus queridos, nós vamos fazer o que Paulo está dizendo aqui. Calce os pés, esteja pronto para atacar com o evangelho. Prontidão. Agora, é claro, estou falando só de questão política, irmãos. Estou falando de você levar a palavra de Deus para as pessoas, ser mais agressivo no bom sentido, não é? De falar de Jesus para as pessoas. Então essa primeira ideia é de prontidão, mas a segunda ideia, que é a que realmente, acho que ficou muito pequena a letra, vê aí, passa por favor. Tá muito pequeno. Se puder duplicar e cortar um pedaço, tá? Dividir em 2 slides, ficou muito pequeno, eu não vi esse detalhe aqui. Mas a segunda ideia é de fundamento preparado. Preparação do Evangelho da Paz é o quê? É alguém que conhece o Evangelho, é alguém que depende do Evangelho. Então, como sandálias são calçadas e como um jogador que vai para o campo com a chuteira para não escorregar, nós podemos calçar o Evangelho em nossos pés para termos firmeza cada vez maior. Sabe, irmãos, eu me preocupo com a qualidade de crentes que nós temos no CCA. Não vou falar de crentes de outras igrejas, que as pessoas gostam muito de falar dos crentes das outras igrejas. Não, vamos falar de nós. De nós a gente pode descer além, nós mesmos, pode? Sim ou não? Eu me preocupo com a firmeza que nós temos ou não temos. Será que nós estamos com um fundamento preparado na palavra? Você é o tipo de crente que lê a Bíblia, entende o que lê e pratica. Você é o tipo de pessoa que pesquisa. Pode ser eu, pode ser a pastora falando, pode ser qualquer pessoa. Mas você é do tipo que vai lá e confere. Eu quero saber se está aqui. Eu quero saber se bate com o que a Bíblia diz. Você precisa ter um fundamento preparado.
Muitas pessoas não são firmes. Por que não são firmes? Porque elas não têm profundidade bíblica. Chega alguém e diz uma coisa, elas acreditam. Chega outra pessoa e diz outra coisa, elas acreditam. Pior ainda é quando, irmãos, conceitos extra-bíblicos, antibíblicos, estão influenciando os crentes. Isso me preocupa. Por exemplo, quando alguém que é crente e chega para nós e diz que Deus, Ele apoia o divórcio. Só um exemplo, tá? Poderia dar aqui muitos exemplos. Deus apoia o divórcio. E muitos estão crendo nisso, estão vivendo isso, estão praticando isso, porque nunca foram capazes de pesquisar na palavra de Deus o que ela diz sobre divórcio. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz é como se Paulo estivesse dizendo: deixe que o Evangelho da Paz seja como os sapatos em seus pés para vos dar firmeza. Nós enfrentaremos embates cada vez maiores, dúvidas serão levantadas, questionamentos serão levantados contra a nossa fé. Eu te pergunto, você tem firmeza para isso? Para responder, para confrontar? Você tem profundidade bíblica suficiente para quando alguém vier defendendo, por exemplo, o aborto, e você poder dizer biblicamente com a firmeza suficiente que Deus condena o aborto? E por aí vai, né? Eu poderia falar de tantos assuntos hoje, em nossos dias, que os crentes não têm firmeza para responder. Meu querido, está na hora de nós aprofundarmos, calçarmos os pés com o Evangelho da Paz. A preparação, você precisa estar preparado. Antes de passar para o próximo item, eu nunca esqueço, eu e Cristiane, nós ainda nem éramos pastores, nós estávamos trabalhando como obreiros na cidade de São João, e nós fomos visitar uma família que estava indo na igreja, e quando nós chegamos na casa, tinha uma jovenzinha lá, e aí quando nós sentamos, descobrimos que ela fazia parte de uma seita. E então, a gente começou a conversar. Queridos, tudo o que nós dizíamos, aquela moça, ela tinha respostas já prontas na capa da Bíblia. Eu dizia: não, mas Jesus é Deus. Ela dizia: não, peraí, em tal lugar e tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, mas o Espírito Santo é Deus. Peraí. Não, mas a Trindade, irmãos, tudo. Ela tinha na ponta da língua uma resposta, uma observação, um versículo. Eu fiquei, irmãos, espantado com a preparação para o engano, infelizmente, para o engano, para a mentira, para sofismas. Mas ela era preparada. E eu vejo muitos crentes que, se você perguntar assim: diga onde é que fala sobre a Trindade na Bíblia, aí o crente: hã? O quê? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hã? Ah não, irmãos, para essa geração não podemos mais ser pessoas assim. Você não vai ter o pastor Marcos toda hora, todo instante, para você ficar mandando dúvidas por Facebook e WhatsApp. Viu? Eu tenho o maior prazer de responder, e respondo a todos, mas tem hora que você não vai ter. Ai, me dá o WhatsApp aí para mandar para o pastor. Não, você vai ter que ter profundidade, você vai ter que ter firmeza, você precisará de respostas. E Pedro disse que precisamos estar prontos para responder todos os que nos questionarem a fé. Amém? Diz para o teu irmão: aprofunda, irmão. Diz: aprofunda, irmão.
Vamos prosseguir, estamos já finalizando. A próxima arma que Paulo fala é o escudo da fé. Embraçando o escudo da fé. Olha que escudo lindo. Esse escudo protegia praticamente o soldado todo. Era um escudo que protegia quase que o corpo dele por inteiro. Era um escudo muito grande, era o escutum romano. E Paulo diz aqui o escudo da fé. Fé é uma confiança inabalável em Deus e em sua palavra. O que vai fazer com que sejamos firmes e convictos é a nossa fé. Você não vai ser abalado. Você não vai ser movido do seu lugar. Confiança inabalável em Deus. A nossa proteção no dia mau. Lembra que eu falei semana passada do dia mau? Dia mau pode ser a qualquer momento. O teu dia mau pode ser amanhã. Não vou profetizar isso, mas pode ser. E no dia mau, como vamos permanecer inabaláveis? Com o escudo da fé. Amém? E aqui diz, nunca está na introspecção. A fé nunca está em nós mesmos, irmãos. A fé se volta para Deus. Você não precisa procurar em você firmeza, porque você não vai achar. A natureza humana é inconstante. A natureza humana oscila. Ora quer, ora não quer. Especialmente nós, melancólicos. Oscilamos o humor ao sabor do clima. Tem gente que é assim, hoje está como? Está nublado. Ai, hoje não está legal. Como é que está hoje? Não, hoje está sol. Hoje está bem. A nossa firmeza não está em nós, a nossa firmeza está no Senhor. O escudo da fé protege toda a nossa vida. Amém? Coloca o próximo aí. Olha o dardo inflamado, irmãos. É uma seta. Na ponta da flecha tinha um tufo. Tinha como se fosse não sei se você já viu, um cotonete gigante nos filmes. Já viram? Tem um tufo assim. E eles embebiam aquela flecha num combustível, acendiam e atiravam. E a flecha, ela ia bater onde? No escudo. Olha lá, a flecha atingindo o escudo. E o escudo era feito de couro. Madeira por dentro, na parte de dentro, mas couro na parte de fora. Porque na hora que a flecha batia no couro, ela era extinguida. Dardos inflamados do maligno. Vou dizer alguns dardos inflamados. A língua dos homens são dardos inflamados. O diabo usa pessoas muitas vezes para nos ferir. Com palavras, com apelidos. Eu detesto apelido, gente. Chame a pessoa pelo nome, especialmente se for apelido que deprecia a pessoa, que exalta um defeito que ela tem, físico talvez. Isso é horrível. Setas podem ser língua dos homens, línguas ferinas, pode ser setas de impureza na tua mente, no teu pensamento. Do nada, você estava bem, de repente vem uma seta de impureza. Você diz, de onde veio isso? Eu não estava pensando. Eu não estava pensando nisso. E de repente, atinge os teus pensamentos. Setas de egoísmo, quando você tem que defender o que é seu. Setas de dúvida, de medo, de desapontamento. Tudo isso, o inimigo lançando os seus dardos inflamados para nos atingir. Então Paulo sabia que só a fé pode apagar os dardos do maligno. Só você embraçando. E ele era assim, por dentro, colocava o braço e tinha uma alça que ele segurava, o escudo. Tinha um escudozinho menor, mas não é desse que Paulo estava falando. Era do escudo que protegia praticamente todo o corpo. Nós precisamos da fé em ação para apagar os dardos inflamados do maligno. Veio pensamentos, veio setas no teu pensamento, nas tuas emoções, você precisa imediatamente apagá-los.
Como? Com a tua fé. O próximo elemento da couraça, da armadura, é o capacete da salvação. O capacete protegia a cabeça. Claro, que é a parte principal. Porque se você conseguir atingir a cabeça, você consegue atingir todo guerreiro. A certeza da salvação, mas não apenas isso. Olha o que a palavra salvação significa no Novo Testamento. A palavra salvação é a palavra soteria, ou sozo. Significa liberdade, preservação, integridade, prosperidade, alegria, resgate e bem-estar geral. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O capacete da salvação não é apenas eu ter certeza da salvação. Eu vou morar no céu. Isso é certeza da salvação. Mas você precisa saber do que isso implica. O que a tua salvação implica. Jesus foi na cruz somente garantir de que a gente ia morar no céu? Não. Jesus foi garantir salvação eterna, mas Ele também foi nos dar liberdade, preservação, integridade, prosperidade, alegria, resgate, bem-estar geral. O que protege meus pensamentos? Pode colocar o próximo. O que protege essa certeza, esse conhecimento de quem somos e do que Jesus proveu na cruz? Protege minha mente, que faz parte aí, intelecto, razão, pensamentos e memória, minhas emoções e a minha vontade. O capacete da salvação protege, na verdade, a minha alma. Onde está a minha alma? Onde é que está a minha alma? Aqui. A nossa alma está aqui. Onde está o nosso espírito? O nosso espírito está permeando todo o corpo. Está preenchendo todo o nosso corpo. Mas a alma, a sede da alma, está aqui. O nosso cérebro. Por isso que o capacete da salvação é imprescindível. Quando um crente sabe que foi salvo, que ele está ainda num processo de salvação, que a alma dele está sendo transformada, curada, liberta. Quando você tem esse entendimento, então você começa a reagir diferente. Domingo nós ouvimos aqui, qual é o primeiro campo de batalha do cristão? A mente. A tua alma é composta da tua mente. Então, meu querido, a salvação não somente é ir para o céu. A salvação é tudo que Jesus fez na cruz ao nosso respeito. A última arma é a espada do Espírito. E é uma arma ofensiva. Interessante que o cinto, a couraça, o escudo, os pés, calçados, tudo isso é arma defensiva. Temos então aqui uma arma ofensiva. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Abre comigo em Hebreus 4:12. Nós já estamos finalizando já. Hebreus 4:12. Olha o que diz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é comparada a uma espada nas mãos de Deus, mas também, irmãos, é uma espada desembainhada nas nossas mãos. A palavra que separa o falso do verdadeiro. A palavra de Deus traz julgamento, e a palavra de Deus traz salvação. A palavra pode ser usada por nós, os mensageiros de Deus, na vida de outras pessoas. Vamos lá para Isaías 49. 49, verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda,
Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Fez a minha boca como uma espada. A minha boca, ela pode ser usada como a espada de Deus para alguém. Eu posso usar a minha boca para transmitir a palavra de Deus. Então, é uma arma ofensiva. E para finalizar, eu quero dar o exemplo de Jesus. Quando Satanás veio tentar Jesus no deserto, Satanás, ele disse a palavra. Primeiro ele começa assim: ordena que transformes essas pedras em pães. Jesus então usa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus estava usando a palavra como espada. Satanás agora usa a palavra também. Ele diz: mas está escrito, não é? Primeiro ele leva Jesus lá e diz: olha, te darei todos esses reinos, se prostrado me adorares. Aí Jesus usa a palavra: só ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Na terceira vez, Satanás diz: lança-te, porque está escrito. Satanás conhece a Bíblia. E Satanás cita o Salmo 91, irmãos. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que eles te guardem. Satanás disse a palavra de Deus. E Jesus então diz: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha para mim, para a gente orar. O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais do que muitos crentes. O diabo é mais perseverante do que muitos crentes. Como que eu uso a espada do Espírito? Se eu não sei essa Bíblia, se eu não sei essa palavra, como que eu vou usar a palavra de Deus se eu não conheço ela? A espada do Espírito é uma arma ofensiva quando? Quando eu li e eu posso usá-la agora em meus lábios contra o inimigo. Então eu queria que a gente orasse. Fique em pé. E simbolicamente nós vamos vestir a couraça, a armadura. Diga comigo assim, fazendo esse gesto. Diga: eu coloco o cinto da verdade. Diga: eu vou viver a verdade. Não tenho nada a esconder. Ando na luz da palavra de Deus. Diga: eu visto a couraça da justiça. Diga: eu protejo meu coração, meus órgãos vitais com a justiça de uma vida reta em todos os meus dias. Eu vou viver a retidão de Deus. Diga: eu tomo o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Diga: a minha fé é poderosa em Deus para apagar as setas do diabo contra mim. Agora diga: eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho. Diga: a palavra de Deus é a minha preparação, é o meu firme fundamento, e eu caminho em firmeza nesta palavra. Diga: eu coloco o capacete da salvação, protegendo minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, minha vontade está protegida pela salvação. E na outra mão agora diga: eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra